Aqui agora, meu caro aluno, estamos de volta para fazer aquela breve revisão sobre a geometria molecular, que é exatamente um conteúdo muito importante para você aprender como está no espaço os ligantes, ou seja, os átomos que constituem uma molécula, tá bom? Agora vamos aqui àquela revisãozinha, né? Na revisão, nós vimos que geometria molecular é a geometria que descreve como os núcleos dos átomos que constituem a molécula estão posicionados uns em relação ao outro, não é isso? Então, como os núcleos dos átomos que constituem a molécula estão posicionados em relação aos outros. Só que para isso depende também da configuração eletrônica, não é verdade? E assim sendo, a distribuição, quer dizer, a ligação entre os átomos que existe nas moléculas ocorre nas 3 dimensões, que é exatamente responsável por muitas propriedades das substâncias. Dependendo da geometria, tem substâncias que apresentam características, propriedades diferentes das outras, devido à forma geométrica como os átomos estão ligados entre si. Sendo assim, nós vimos a teoria da repulsão dos pares de elétrons, onde os elétrons da camada de valência que participam da ligação covalente são denominados de ligantes. Os que não participam da ligação são os não ligantes. O que acontece? Você viu que às vezes um determinado átomo ele faz a ligação covalente e já se estabiliza. E lembre-se que sobra pares de elétrons. Então, isso aí só é observado exatamente na camada de valência dos átomos, quer dizer, na última camada. Então, quando os átomos não estão ligados, que eles são não ligantes, então, exatamente são esses que provocam a repulsão. E essa repulsão dos átomos que acontecem como ligantes é que vai gerar o ângulo que define a geometria da molécula. O átomo que se une a outro átomo é denominado átomo central. Por isso, os que se ligam ao átomo central, eles ficam distribuídos de acordo com a orientação espacial dos elétrons que estão ao redor do átomo central. Então, geralmente, o átomo central é ele que define o ângulo entre os outros ligantes e caracteriza-se daí a geometria do composto como um todo, tá certo? Nós tivemos a geometria linear, que é exatamente aquela que apresenta 180 graus. Nós tivemos a trigonal plana, que apresenta 120 graus. Nós tivemos a tetraédrica, que é 109 graus. Piramidal, tivemos também a angular. Então, nem todas as moléculas, nem todos os compostos, eles têm a mesma geometria. E aí, nesses modelos, cada bolinha representa um átomo e cada vareta representa, então, uma ou mais ligações covalentes. Daí, meu caro aluno, olha só um comentário. A importância que quando nós ensinamos para vocês a distribuição eletrônica, lembra que nós abordamos, olha, aprenda muito bem sobre distribuição eletrônica. Por quê? Porque nós vamos utilizar nas aulas subsequentes. Quer dizer, se você não sabe a distribuição eletrônica, se você não sabe quantos elétrons tem na última camada de um átomo, então, na hora de você conhecer o composto ou a molécula que se forma, você também não vai compreender que tipo de geometria apresenta aquela molécula. Tá aí? Então, diante disso, eis aqui a revisão
para você ser bem sucedido na atividade de sala. E fique ligado porque já voltaremos para esclarecer sobre as questões que você resolveu na atividade de sala. Boa sorte para você, meu caro aluno. E agora, meu caro aluno, nada melhor de que estarmos aqui para fazer um comentário de cada questão que você realizou nessa atividade de sala. Vamos lá então? Ó, fica ligado aí, meu caro aluno. Primeira questão. A geometria molecular descreve como os núcleos dos átomos que constituem as moléculas e estão posicionados em relação aos outros. Isso que possibilita o conhecimento de que as moléculas podem apresentar geometrias linear, angular, trigonal, tetraédrica, piramidal, dentre outras. Agora, dadas as moléculas do dióxido de carbono, CO2, acetileno, C2H2, água, H2O, o ácido clorídrico, HCl, e o monóxido de carbono, pergunta-se o número de moléculas lineares. Moléculas lineares. Qual é o ângulo, então, das moléculas lineares, meu caro aluno? Estão lembrados? Lineares, olha só, 180 graus, né? Olha lá. Sendo assim, qual foi a alternativa que você marcou nessa questão? Letra A, será que é somente uma molécula dessas quatro? Uma molécula que formam? Letra B, duas moléculas? Letra C, 3? Letra D, 4? Ou todas são lineares? Qual que você, então, abotou como resposta correta? Vamos verificar? 4. Por que 4? Olha só, nós temos a linear o CO2, tá vendo? Nós temos a linear C2H2. Nós temos a molécula linear, olha aí, angular, H2O. E nós temos linear HCl. Olha aí. Então, de todas as moléculas, quantas são lineares? CO2, C2H2, HCl e CO, com exceção da água, que é uma molécula angular. Então, exatamente, meu caro aluno, parabéns pela alternativa correta. Tá bom? 4 são geometrias lineares, portanto, a resposta correta. Aqui na segunda questão, nós temos os desenhos, são representações de moléculas em que se procura manter proporções corretas entre raios atômicos e distâncias internucleares. Os desenhos podem representar, respectivamente, moléculas de letra A, oxigênio, água e metano. Letra B, cloreto de hidrogênio, amônia e água. Letra C, monóxido de carbono, dióxido de carbono e ozônio. Letra D, cloreto de hidrogênio, dióxido de carbono e amônia. Letra E, monóxido de carbono, oxigênio e ozônio. Olha só. Aqui nós temos os desenhos que representam alguns tipos de moléculas. E daí cabe agora interpretar. Olha lá, os desenhos são representações de moléculas em que se procura manter proporções corretas entre os raios. E aí? O que podemos saber sobre os desenhos que acabamos de representar? Então, ele está comparando com as moléculas que nós vimos lá na geometria. Lembra que nós vimos como é que se comporta a molécula do oxigênio? Como é que se comporta a molécula da água, H2O? Como é que se comporta a molécula do metano, CH4? Ou do cloreto de hidrogênio, HCl? Ou amônia, NH3? Ou do ozônio, O3?
dióxido de carbono, CO2, enfim. Para isso, você conhecendo, meu caro aluno, aí nas alternativas, o nome da substância, você deve se lembrar da molécula que representa aquela substância para, portanto, associar ao desenho e você poder ter um final feliz durante a escolha. E aí, qual seria a alternativa correta para essa alternativa? Se você escolheu que como fosse a primeira, seria exatamente o cloreto de hidrogênio, que é o HCl. A segunda, o dióxido de carbono, que é o CO2. E o terceiro, a amônia, que é o NH3. Você olharia para cá o desenho e associava a estrutura da molécula na sua geometria para definir, então, a alternativa correta. Sendo assim, olha aqui o comentário que você obteria. A primeira tem a características, olha só. Então, nós vimos lá o cloreto de hidrogênio, o dióxido de carbono e a amônia, conforme a geometria de cada um, né? Então, aí nós temos, eu falei para você, imagine o desenho associando a estrutura da molécula conforme a geometria que você conheceu, aí sim, aí você chegaria na resposta correta. Cloreto de hidrogênio, dióxido de carbono e amônia, satisfazendo, portanto, a alternativa D. Agora, vamos no Se Liga do Enem. No Se Liga do Enem, nós temos o seguinte, meu caro aluno. É bom e muito importante você ler com muito carinho, com muita atenção o enunciado, tá? Sempre falamos sobre a importância do aluno, na hora que vai responder uma determinada atividade, ler a questão, mas enfatizando o enunciado, interpretando, tirando o que você acha que aquele enunciado ofereceu para você. E vamos então aqui, ó. O entendimento de como as ligações químicas se formam é um dos assuntos fundamentais da ciência. A partir desses fundamentos, pode-se entender como são envolvidos novas matérias, ou novos materiais. Por exemplo, de acordo com a regra do octeto, na formação de uma ligação covalente, os átomos tendem a completar seus octetos pelo compartilhamento de elétrons, atingindo a configuração do gás nobre, que todo gás nobre tem NS2, NP6. Lembrando, N é o nível, ou seja, a camada, nível 1S2, 2S2, 2P2, 2S2, 3S2, assim, até 7, né? Como os gases nobres são 8 elétrons, então nós temos lá, ó, 8S, então nós temos NS2, NP6, sabendo que 2 e 6, 8. É exatamente o que todo gás nobre apresenta na sua camada de valência. Independente dele estar no nível 1, 1S2, se tiver no nível 1, é somente um S2, mas se tiver no nível 2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, enfim. Porém, quando o átomo completa uma molécula, ele apresenta orbitais D vazios e pode acomodar 10, 12 ou até mais elétrons. Os elétrons da camada de valência expandido podem estar como os pares isolados ou podem ser usados pelo átomo central para formar ligações. Então, tudo vai depender da camada de valência e com quem aquele átomo vai se ligar. Sendo assim, a estrutura que representa uma molécula com o octeto expandido e que foge, quer dizer, com exceção à regra do octeto, será que é a molécula BF3?
Será que é a molécula NH3? Será que é PCl5? Letra D, BeH2? Letra E, AlI3. Olha aí. E aí, agora lembrem que esses exemplos nós abordamos durante a explicação. É só você agora, meu caro aluno, ter refletido para que possa indicar a estrutura que representa uma molécula com o octeto expandido. Não é que haja contração e não é que o número que tenha havido uma ligação apenas coordenada. Então, expandido é quando a molécula passou na sua última camada de 8 elétrons. Ou contraído, quando a sua última camada tornou-se menos de 8 elétrons. Foi a letra A? Foi a letra B? Foi a letra C? Foi a letra D? Ou foi a letra E? Qual é mesmo a resposta correta, meu caro aluno? Então, olha só. PCl5. Nós vimos que BF3, o boro tem 3 elétrons na última camada e apenas compartilhou 3 elétrons com o flúor. Houve a contração. Ele não ficou com o octeto dele, ficou apenas com 6 elétrons. Houve uma contração. NH3 ficou com ímpar. O BH2 ficou com berélio, tem 2 elétrons. No entanto, o que aconteceu? Compartilhou 2 elétrons com o hidrogênio, fechou a última camada com 4. E o alumínio é da família do boro. Também houve uma contração. Então, todos eles, olha assim, com exceção do PCl5, agora, o único que teve uma expansão, que teve o octeto, quer dizer, fechando com mais de 8 elétrons, foi o PCl5. Vamos lá para o comentário? Exatamente aqui para você ver. Olha aí. Então, o fósforo ele tem 5 elétrons na última camada, mas ele fechou com 10. Então, o que podemos ver? É que nós vimos a expansão do octeto na molécula do PCl3. Meu caro aluno, então, meu caro aluno, aqui aproveitando mais uma vez, né, sobre os temas que nós abordamos sobre a geometria molecular. Vocês aprenderam sobre ligações covalentes, agora sobre geometria molecular, e na próxima aula você vai aprender sobre a polaridade das moléculas, que é muito importante para o seu cotidiano como estudante de química, tá bom? Então, boa sorte para você, meu caro aluno, e até a próxima aula.